Daremos início agora à aula sobre emergência obstétrica, né? Que a gente sabe que durante a gestação as mulheres podem sim vir apresentar alguma alteração. E essas alterações podem levá-las a uma internação na unidade intensiva, né? Então, assim, iremos hoje abordar algumas causas principais que podem fazer com que essa gestante acabe indo para uma UTI, certo? Vamos falar um pouquinho então de síndrome hipertensiva na gestação, né? A síndrome hipertensiva na gestação compreende várias entidades associadas ao aumento pressórico, né, que pode anteceder essa gravidez, surgir durante a gestação ou até mesmo no puerpério imediato, a partir do momento que a gestante, né, dar à luz. Essa incidência é mais ou menos de 5 a 10% das gestações, né? E a síndrome hipertensiva pode culminar em convulsões, acidentes vasculares e até mesmo ao óbito, né? E além de estarem diretamente associada ao quê? A fazer com que esse bebê venha mais cedo, né? Mais imaturo, ele acaba nascendo prematuro, tá? Nisso tudo, nós temos aí as classificações das síndromes hipertensivas, que seriam o quê? A pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão crônica, doença hipertensiva da gravidez superajuntada, a DEG, né? Hipertensão gestacional e a síndrome de HELP. E aí, quando a gente fala sobre pré-eclâmpsia, a gente fala o quê? Do surgimento da hipertensão arterial, né? Associada com outras alterações, como a proteinúria após as 20 semanas, como pode acontecer também antes desse período, né? E com alguma outra moléstia associada às gestações. E aí, quem são os fatores de risco nesse caso? Primigesta, aquela mulher que está tendo o bebê pela primeira vez, né? A obesidade, gestações múltiplas, uma gestante que já teve N gravidez, idade materna acima dos 35 anos, que a gente sabe que o risco é muito maior, a raça negra também, e aquela pessoa que tem hipertensão arterial crônica. Então, elas têm uma predisposição de vir a desencadear uma pré-eclâmpsia, né? Na eclâmpsia, a gente sabe o que? Que é denominado ao desenvolvimento de convulsões em gestante com sinais e sintomas de pré-eclâmpsia. Ela tem alguma alteração do que a gente acabou de fazer, ela tem uma grande proporção de vir ter uma eclâmpsia, né? E a gente fala de hipertensão crônica, a gente sabe que aquela paciente que tem a pressão acima de 14, de 140 por 90, né? E é assim, pode ser diagnosticado antes da gravidez? Pode, até mesmo antes das 20 semanas de gestação, tá? A doença hipertensiva da gravidez superajuntada, a DEG, né? Que que ela acontece, a gente consegue visualizar ela no início daquela alteração de proteinúria, né? Após as 20 semanas de gestação, né? Quando já começa a mostrar ali uma hipertensãozinha, né? E com o aumento bem acentuado de proteinúria, de pressão arterial, de plaquetas, né? Então, assim, a paciente tem umas alterações, começa a ter que fazer controle de glicemia, né? A gente faz um acompanhamento geral em todos os aspectos para acompanhar essa gestante, porque qualquer desestabilidade, o índice de ter que levar essa mãezinha para uma cesariana de urgência ou até mesmo a cometer uma situação muito mais grave, essa paciente acaba indo até para uma UTI, né? Hipertensão gestacional, né? Que tem um diagnóstico ali no pós-parto, onde a pressão arterial dela acaba retornando normal lá antes das 12 semanas após o parto, né? Então acontece mesmo ela nunca teve pressão alta, mas na gravidez ela desencadeou essa hipertensão gestacional, né? Isso pode dizer que ela pode passar pelo processo do puerpério e não ter mais essa hipertensão? Pode, como ela pode ter essa hipertensão, carregar ela aí após o restante de suas vidas, tá? Síndrome de HELP, né? Onde a gente sabe que vai acontecer aquele surgimento de hemólise, vai ter várias alterações de elevação de enzima hepática, plaquetopenia, né? Ela acaba ficando, a gestante acaba entrando num estado muito grave, a parte hipertensiva dela
também fica muito importante. Aí envolve assim uma pré-eclâmpsia grave, né, uma hipertensão arterial crônica, né, uma ADEG também. Então, assim, é bem uma desregulação total nessa gestante. E eu vou entender como isso, né? A pressão sistólica dela vai ficar acima de 140, né? A diastólica acima de 90, vai ter muita dor de cabeça, vai ficar nauseando, vomitando muito, vai ter dor epigástrica, aquela visão meia borrada, né? Dor região abdominal, flanco, hipocôndrio. Então vai dar um desconforto muito grande, né? Nesse caso, a gente precisa fazer o quê? Fazer a medicação antihipertensiva para ela. E apenas a gente vai fazer via oral ou endovenoso, né? E o médico vai ficar avaliando e eu preciso fazer um controle rigoroso desse bebê também, para ver se ele não está entrando em sofrimento fetal, né? Vai ser colhida uma bateria de exame, dependendo da situação, a gente precisa sulfactar. Por que eu vou sulfactar? Para fazer com que esse pulmãozinho desse bebê consiga já entrar no processo de amadurecimento, para ele não sofrer, porque o parto pode ser um parto prematuro, né? Então, nós de enfermagem vamos tomar todos os cuidados, controles, sinais vitais, né? Vamos anotar qualquer tipo de alteração que essa gestante venha apresentar, né? E aí vamos falar um pouquinho de hemorragia. Sabemos nós que a hemorragia em paciente obstétrica é uma das principais causas de mortalidade materna hoje mundialmente, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Durante a internação com o estado clínico dos pacientes obstétricos é dinâmico e imprescindível, podendo a qualquer momento desenvolver hemorragia. Por isso é fundamental a atenção do profissional de enfermagem, né? Não é simplesmente porque ela está em trabalho de parto, está com sangramento, sangramento é normal numa gestante. Não, não é normal, né? A gente tem que saber avaliar o que é normal nessa questão, né? Então, todos os outros fatores que a gente abordou lá atrás, pré-eclâmpsia, síndrome de HELP, né? Como algumas coisas mais novas, como gravidez múltipla, placenta anterior, né? A gente vai ter doenças hematológicas, né? Aquele útero miomatoso. Então, todos esses outros tipos de alterações eu tenho que ficar atenta porque é um fator de risco, né? Se ela faz uso de medicamento anticoagulante, eu tenho que prestar atenção sobre isso. Então, o que eu, como cuidadora de enfermagem, tenho que fazer? Tenho que me atentar a todos os fatores de risco. Eu tenho que observar os sinais vitais, prestar atenção se está tendo alguma alteração nisso, né? Tem que ficar atenta porque como ela vai sangrar, para saber lá no prontuário se tem solicitação de concentrado, né, para poder fazer essa reserva desse hemocomponentes, ela precisa saber, né? Eu tenho que observar se ela já ganhou neném, eu vou observar os lóquios dela. Se ela é aquele sangramento vaginal, se ela tá no trabalho de parto, eu tenho que observar como que tá a intensidade desse sangramento, tá? Fazer as coletas de exame e deixar essa paciente monitorizada. Falando sobre sepse, o que a gente pode abordar um pouquinho de sepse, né? Sepse nada mais do que é a resposta inflamatória generalizada do organismo frente a um quadro infeccioso de qualquer origem e está entre 5 principais causas de mortalidade materna. É um índice muito importante, né? Que temos que prestar atenção. Lembrando-se que pode ser classificada em infecção não complicada, né? Quando há a presença de um quadro infeccioso associado a alguma resposta inflamatória, uma sepse que pode ser com presença ou com a suspeita de algum quadro infeccioso associado a alguns sinais de disfunção orgânica, né? Por queda de saturação, entre outros fatores. E o choque séptico, que está associado à hipotensão, né? Onde eu preciso ter uma expansão volêmica adequada, onde eu vou precisar usar vasopressores para manter essa pressão acima de 65. Então, eu tenho que prestar bastante atenção a respeito quando quando a gente falar um pouquinho sobre sepse, né? Porque todos nós sabemos que uma sepse, se a gente não tratar, não tiver um olhar
bem assíduo a eles, esse paciente pode vir a óbito por motivo da sepse. Ainda mais que é uma gestante, tem várias alterações, a gente precisa tomar cuidado, tá? Um outro fator também muito importante que a gente tem que estar observando a respeito da sepse, quais são os cuidados que nós, a enfermagem, temos que ter. Os sinais vitais é prioritário, porque eu sei que a partir do momento que eu tenho duas alterações de sinais, esse paciente pode vir, sim, a estar com um quadro de sepse, né? Então, eu vou administrar as medicações, os antibióticos têm que ser feitos da forma mais rápida possível para poder começar a combater tudo isso, né? Eu vou observar se tem complicações ou não, que tipo de alteração esse paciente está me mostrando, né? E eu tenho que me atentar a observar, avaliar como que está a fetalidade desse feto, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação no contexto geral. E a gente falando um pouquinho, a gente tem também os problemas cardiorrespiratórios na gestação, né? Então, como que nós vamos atuar nesse caso com uma gestante, né? Quando elas apresentarem essa questão de parada cardiorrespiratória, a gente tem que ter um atendimento especializado com um médico obstetra, com profissionais capacitados que entendam da situação. Por quê? Nós temos que tentar resolver esse problema, trazer essa gestante à vida novamente, pensando sempre em salvar também a vida da criança, né? Não podemos deixar isso de lado. Prioridade vai ser a mãe, mas nós temos que saber o quê? Se nós dermos mais ou menos um tempo de 4 minutos, a gente não conseguir reverter essa situação, teríamos que fazer uma cirurgia de urgência, né, para poder salvar a vida desse bebê, né? E assim, tem que ser imediatamente. A gente precisa, quando acontece esse tipo de intercorrência, deslocar o útero para a esquerda, porque eu vou fazer isso, vou liberar as artérias e as veias mais importantes que eu tenho, né? Eu não vou fazer uma compressão dela, eu vou fazer um alívio. Então, se em 4 minutos eu não conseguir reverter essa parada, o obstetra precisa iniciar imediatamente a cesariana com o objetivo de salvar esse feto, tá? No hospitais, eu necessito ter carrinho de parada em todas as unidades, principalmente dentro do centro obstétrico, né? Porque tudo pode acontecer dentro daquela sala, tá? Além disso, eu preciso estar com os materiais apropriados, uma sala já pré-montada para caso venha acontecer algum tipo de intercorrência, né? A questão do neonatologista, eles têm que estar presente também, porque ao mesmo tempo que a mãe está tendo algum tipo de complicação, essa criança também pode vir a ter algum tipo de complicações. E ele também precisa manter-se, necessita ter na sala todo o kit de primeiro socorro, de ressuscitação, de um RN também, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco a matéria, né? Como essa condição de gestante é bem específica e eu preciso ter um conhecimento de como eu vou conduzir a situação e num caso mais grave, como que eu vou encaminhar, né, essa paciente até uma UTI. Eu preciso avaliar as situações mais graves, eu preciso entender quais são os graus de complexidade que essa gestante tem, né? Saber como observar quando uma paciente tem uma hemorragia muito acentuada, né? Essa síndrome hipertensiva dela, eu tenho que saber controlar como eu vou monitorizar, né? Uma sepse em gestante, quais são os cuidados que eu tenho que ter, né? Esses são essenciais características que eu tenho que estar sempre atenta e observando, né? Espero que vocês tenham aproveitado um pouco essa aula e a gente se encontra na próxima aula.